externa também. Lula na ONU. O Brasil tá de volta ao mundo, jovem Denis. Pois é, também, como é de praxe, o Brasil ele faz o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. E nós trouxemos aqui os highlights aqui para você conferir dos melhores momentos do discurso do Lula lá na ONU. E ainda bem que o discurso ele estava escrito, porque a gente já viu o que acontece quando o Lula ele fala de improviso, né? Dá um monte de confusão, geralmente, né? Mas nesse discurso, muito bem escrito, o Lula ele fala de governança global, de desenvolvimento sustentável, do sul global, denuncia desigualdade mundial, fala de política de inclusão, de defesa do Estado de Direito, né? Além de ter taxado o FMI e o Conselho de Segurança da ONU. E pasmem, ele falou até do tal do neoliberalismo que ele tanto pratica aqui no Brasil, né? E aí, Sara, o que você achou do discurso da ONU comparado com o do Bolsonaro? Eu nem sei se são coisas comparáveis, né, Denis? Mas esse discurso do Lula, para mim, óbvio que é melhor que todos os discursos que o Bolsonaro já deu, mas eu acredito que esse seja, dos últimos tempos, um dos melhores discursos que o Lula já deu. Cuidado, Sara. Lembre-se, a bolha foi furada, né? Então é isso, vamos lá. Vamos começar aí com os highlights do Painho. Eu elogio primeiro, eu bato depois. Já era. Aqui a bolha fez uma saturação. F. Ó, vamos lá então. Painho, democracia venceu. Primeiro highlight. Senhoras e senhores, se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Pô, o país tá na mão do estagiário mesmo, né? Tá o Lula, o Lírio Pacheco lá, né? Os estagiários devem estar, mano, puta. A cara do Lírio que eu achei engraçada, mano. Ele tá com uma cara. Tá igual a quinta série, velho. Quando o professor vai no banheiro, né, velho? Vai no banheiro soltar aquele barroso. Ficou nessa. A quinta série alopra. Vamos ver mais um highlight aí, ó. Ficou nessa de o amor venceu o ódio. Já começou nessa pegada do amor venceu o ódio, democracia. Boa. Vamos ver mais um corte aí, ó, mais um highlight. O neoliberalismo, hein, Lula? E o neoliberalismo, Painho? Solta pra nós a voz. O desemprego e a precarização do trabalho minaram a confiança das pessoas em tempos melhores, em especial os jovens do mundo. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Que isso, Painho? Você é o Painho, tanto do neoliberalismo no Brasil quanto da extrema-direita no poder. Tá renegando seus filhos? Que isso? Nem parece que a gente já tá no quinto governo do PT aí, com o neoliberalismo comendo, ele tá falando lá contra o neoliberalismo e aqui o pau torando. Austeridade fiscal é o caralho. Né? Nem parece que ele não tem nada a ver com isso aqui no Brasil. Como é que o Ciro fala? Ele é o ombudsman de si mesmo. É o ombudsman de si mesmo.
Você conhece a autocrítica? O Lula tá direto. Lula gostou daquele papo de autocrítica, velho. Tá direto, só criticando. Não, ele se autocritica como se ele não tivesse nada a ver com isso. Na minha terra, isso aí é chamado de meteção de louco. Ó, mais um highlight, o Painho. Armamento versus desenvolvimento. Solta a voz, Painho. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2 trilhões 224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado, está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. Pô, ele decorou o discurso, hein? Quem não tá lendo nem nada, hein? Tá good, hein? Mandou bem nessa aqui, hein, mano? Painho. O Painho mandou bem nessa. E com o discurso na ponta da língua, né, Sara? Sara não quer gastar saliva com o Painho. Vamos lá, então, ó. E agora aqui ele taxa e taxa, Denis. Taxou o FMI e taxou o Banco Mundial. Taxa, Painho. Taxa pra nós. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da desregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Os BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. A ampliação recente do grupo na cúpula de Joanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Somos uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, num contexto de grave crise do multilateralismo. Eita! E agora? Ele continua... Taxou forte, hein, Denis? Não taxou forte? Pois é, ele falou, vocês não fizeram nada aqui, deixaram correr solto, agora o BRICS tá aí. Tá chegando no retrovisor já, se cuida, negão. É, só falta colocar dinheiro naquele banco dos BRICS lá, né? Pois é, só o que falta. Falta fazer uns depósitos lá de umas cripto. Pois é. E aqui, ó, a lei continua taxada. Taxa e taxa. Agora taxou os membros permanentes da ONU, que são treteiros, segundo o Lula. Solta a voz, Painho. A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. As sanções unilaterais causam grande prejuízo à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente
a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo ao nosso redor. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. Taxa e taxa. Taxa e taxa. Mas não foi só isso, hein, ó. Sabe quem tava lá, Denis? O Mané. Manja o Mané? Zé? O Zé. Zé, né? Zé, o Mané. Às vezes é Zé, às vezes é Mané. Às vezes é os dois. É o Zé Zelensky. Zelensky tava lá, vendo tudo de camarote e não gostou. Não gostou da taxada porque ele quer balinha. Quer balinha. Viciado em balinha. E foi atrás do painho pra ver se consegue umas balinhas. A cara dele de Mané lá, ó. Mané Tapá. O Zé Tapá. Chamou no Zap Zap. Chamou no Zap. Eita. Tela pra cima é perigoso, hein, Mané? Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. Mano, sem querer passar pano pro Mané, longe de mim, pro Zé. Mas assim, eu também acho meio pai esse bagulho do cara tá falando, ficar interrompendo com palmas, tá ligado? Dos bagulho nada a ver. Eu também acho meio paia, mano. Sem querer. Traz um músico que não gosta de palmas. No meio do rolê, não, velho. Só se for depois de um solo, né? Mandou uma boa no solo e tal. Aí você dá aquelas palminhas e tal. Aí acabou a música, você toca a palma. Agora o cara tá falando. O cara fala, não, mano, bom dia. Não, mas a depender do que tu tá falando, representa o solinho no meio da música. Não, mas eu entendeu? não achei que ele Exatamente. soltou o solinho. Vocês já acharam É um que ele soltou o biscoito que solinho? dá. Tá dando um biscoito pra pessoa. Olha, falou muito e tal. Então, agora... mas os caras... Isso eu entendo isso, tá ligado? Pô, se é uma frase, pau, impactante, igual um solo, né? O cara brilhou, aí eu entendo a palminha. Mas eu acho que os caras banalizaram a palminha. Banalizaram, velho, entendeu? Aí eu fico meio pá. Ah, mas isso não... Eu gostei das palminhas. Não sentiu que banalizou? Não, é porque assim, ó, existe um negócio dos discursos esses que o Brasil faz de iniciar a Assembleia da ONU, que eles são bem emblemáticos e do ponto de vista do soft power e da projeção do país para fora, eu acredito que um discurso como esse do Lula é um discurso muito bom. Bem que você puxou isso aí, Sara. A Então, questão ó, é... Oi? bem que você puxou isso aí, ó. Então já vamos relembrar aqui, ó. Como é que foi os outros discursos? Esse é Tá. um que eu trouxe de Porque- 2009. A gente vê como é que, em essência, o discurso continua o mesmo. Porque, no final, a ONU é só um grande fórum de debate, né? Então, eles ficam debatendo e a pauta continua a mesma faz mais de 20 anos lá. E você vê a similaridade do discurso desse do Lula de 2009 com o discurso atual dele. Algumas mudanças, claro, né? Para atualizar o contexto, mas, em suma... Mas é o meta vampeta do Flamengo, né? Finge que me paga que eu finge que trabalho. Tá mutado, Sara.
É que tem muito de, assim, de fato, aquilo que o Lula falou na Assembleia Geral da ONU é bastante contraditório com o que o Brasil enfrenta internamente, inclusive alguns números que ele deu. Por exemplo, ele falou que o desmatamento na Amazônia reduziu 48%, certo? Aham. Mas, ao mesmo tempo, a gente que está aqui acompanhando as questões da Amazônia e tal, o Denis já trouxe para a gente que algumas questões estão sendo resolvidas na bala mesmo. Tipo assim, não foi 48% no Paz e Amor, entendeu? Pessoas morreram, sabe? E a falta de. Óbvio que isso não se faz para fora, né? Mas a falta de enfrentamento dessa questão no âmbito interno é bastante preocupante. Então, pega, por exemplo, o neoliberalismo. Eu ataco o neoliberalismo, mas o meu presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto, que inclusive quer abrir mão de gerir parte das minhas reservas internacionais, e eu uso o meu capital político e todo o meu know-how sindical de negociação para, não para demitir o Campos Neto, mas para botar outro conservador no STF. Outro e neoliberal. liberando. Neoliberal pra todo lado. Todo mundo tá com o cofre, é Entendeu? neoliberal. Então, assim, quando eu falo o discurso do Lula é muito bom, é porque, do ponto de vista de propaganda do país, é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, se um dia alguém começa a sugerir que vai tirar de fato a força Amazônia do Brasil, sabe? Uma ameaça assim. É importante que o resto do mundo também tenha uma noção do que de fato acontece. E o Brasil ser visto como um país que cuida do meio ambiente, que tá alinhado a esses valores, se o resto do mundo entende que o Brasil é assim, uma justificativa de desmatamento ou de crime ambiental jamais será absorvida pelos outros países para justificar uma invasão, entendeu? Então, a projeção da imagem do Brasil para fora é importante. Nesse sentido, o discurso é bom. Só que para o interno, cara, é que são tantos anos de PT Então vamos. que não dá mais para acreditar em nada disso, que nada disso é real, sabe? Então vamos ver aí o discurso de 2009 falando a mesma coisa. Vamos ver. Senhoras e senhores, a Assembleia Geral das Nações Unidas tem sido e deve ser cada vez mais o grande fórum de debate sobre os principais problemas que afligem a humanidade. Quero abordar aqui 3 questões cruciais que me parecem interligadas. 3 ameaças que pairam sobre o nosso planeta: a persistência da crise econômica, a ausência de uma governança mundial estável e democrática e os riscos que a mudança climática traz para todos nós. Sem vontade política, persistirão anacronismos como o embargo contra Cuba. Sem vontade política, continuarão a proliferar golpes de Estados, como o que derrocou o presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, que se encontra desde segunda-feira refugiado na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa. A comunidade internacional exige que Zelaya reassuma imediatamente a presidência de seu país e deve estar atenta à inviolabilidade da missão diplomática brasileira na capital hondurenha. Senhor presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Esse mundo novo é um imperativo político e moral. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. É a única forma de reparar
tantas injustiças e de prevenir novas tragédias coletivas. Senhoras. Boa. Tá aí então o retrocesso. Senhoras e senhores, 5 minutos para cada um, hein? Sem ninguém estourar o tempo. Beleza? Denis, começa você. Então, eu achei assim que o principal ponto, assim, que eu gostei do discurso dele, tô falando mal não, eu gostei do discurso no sentido assim dele pontuar a posição geopolítica que o Brasil tá tomando diante dessa instituição anacrônica, né, que vem lá da Segunda Guerra Mundial, de 45, que tem um conselho formado com os vencedores da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e que permanece virando um fórum de discussão que está há 20 anos discutindo as mesmas coisas, os mesmos temas, e que no final das contas não traz efetividade para os países que estão envolvidos nessa governança que eles tentam criar, sabe? E pelo menos esse discurso, ele marcou uma posição geopolítica do Brasil, falando bem assim, ó, gente, a gente tá descolando de vocês aqui, ó, porque, sinceramente, não tem mais como. Olha a condição da FMI, né? Olha o Conselho de Segurança da ONU, né? Olha a situação das guerras aí pelo mundo, que é o papel que a ONU se propôs foi esse, né? E aí, eu achei legal, assim, dele ter falado de todos os outros disputas territoriais, disputas bélicas que tá rolando pelo mundo, e por último ter falado da Ucrânia, e muito brevemente, né, en passant como mais um conflito. Porque na verdade é isso que é. Só porque na Europa, só porque é europeu que tá morrendo, tem mais valor do que a guerra que tá rolando na África? Que é isso? A ONU agora só se preocupa com isso? Então, isso aí para mim ficou ponto extremamente positivo do discurso, né? E no final das contas, aqui se presta a ONU hoje, atualmente, né? A gente olhando no retrospecto, que faz 20 anos que eles estão repetindo esse mesmo discurso, tentando alinhar um negócio, é claro que tem que ter um ambiente de discussão, mas um ambiente de discussão onde os caras monopolizam a pauta em favor de constituir uma agenda econômica de submissão de países X e outros países, aí não, né, filho? Ou você reforma isso aí e torna isso aí atual para o modelo que a gente precisa agora para, de fato, buscar o objetivo que ela se pretende, ou então nem existe esse negócio. Então, eles têm que atualizar esse instituto que é anacrônico, arcaico. Parabéns, Denis. 4 minutos e 50, hein? Você tá de parabéns, viu, cara? Mandou bem. Vai, Sara. Cumpre agora a meta aí, igual o Denis. Eu concordo com o Denis. Veja, a ONU, enquanto ideia no seu início, é importante, mas é importante também que ela seja atualizada para as demandas atuais, em que a gente, de fato, tem muitos conflitos acontecendo no mundo, fora os conflitos internos, né, que o Brasil tem que lidar, sabe? Que também são outras guerras, né? Mas eu preciso falar isso para vocês. É que antes de entrar aqui no Cisterna, eu tava vendo a Globo News e eles passaram o dia inteiro reclamando da parte de neoliberalismo. Ah, é? Do Lula. Ah, é? Vestida a carapuça? Vestida a carapuça? A Ana Flor, que aqui em casa já ganhou outro nome, no off eu falo para vocês. Taxou o chat. Ela quis corrigir o Lula, sabe? Não é bem neoliberalismo que ele quer dizer, né? Ué? E aí eu lembro que eu fiquei muito chateada essa semana, quer dizer, há umas 2 semanas eu já tô chateada com o senhor Tamir Filipe. Eu? F. Sim. Me taxou agora. Porque eu tenho te mandado, eu acho que toda live, um vídeo do professor, eu acho que é Rafael Seabra, que ele faz esse comparativo entre o fascismo e o neoliberalismo, e ele prova o quão é mais perverso o neoliberalismo. Ei. Bem interessante a leitura dele, assim. E eu acho que o seguinte, se o Lula vai, de fato, encampar essa luta contra o neoliberalismo, eu apoio, mas é importante ele dizer aonde ele quer lutar, só no campo internacional? Ué. Ou aqui também? Obrigado, Sara. 3 minutos e 58. Mandou bem demais. Mano, eu sou o tiozão da galera, né, velho? Eu sou no meta tiozão. E o meta tiozão é clássico e direto e reto.
Tu não vai mudar o mundo se tu não arrumar a sua cama e a sua casa. Zé Fini, tá ligado? Revolucionário com casa bagunçada não existe. Mas assim, que é gostosinho ver o Lula taxando os pilantra, isso é gostosinho. Isso aí ninguém pode mudar. Mas é só isso, né, velho? Só isso. Pô, taxou, todo mundo gostou, coisa e tal, vai todo mundo voltar pra casa com a cama e a casa imunda e a cama lá toda bagunçada. Aí já era, mano. Vida que segue, tá ligado? Comentários, mãe, no chat, comentário. Vou para os comentários, 2 minutos pro chat, hein? Tá, eu tenho que fazer só essa ressalva que eu não concordo com essa opinião de tiozão, que tem que arrumar a casa primeiro. Ah, não, tem que arrumar, sabe? Tem como... Eu acho isso muito dica de Jordan Peterson. Ah, não, em não, 12 não, coisas para... não. É isso aí que você tá falando. Eu também sou desse. Isso aí que você tá falando, eu tenho certeza, sua cama tá bagunçada, né, Sara? Não arrumou a cama de hoje, né? Minha cama tá arrumada, se tu queres saber. Ah, é? Eu arrumo ela Então tá todo bom. dia. Ó, stories depois do Cisterna. Sigam a Sara Trentini que ela vai mostrar lá a cama arrumada. Não vale arrumar depois, hein? Não vale E arrumar. aí, como é que tu sempre vai falar que eu arrumei na hora, querido? Aí tu arruma e Nessa tua aí posta, eu não igual, já tava caio. arrumado antes. Como é que Não, pode, mas eu também sou cara? disso. Não adianta nada fazer um discurso e na prática você agir de um jeito diferente, né? Você tem que honrar as palavras com a prática. O melhor exemplo é a prática, pô. Aí ele vai Sim. falar do neoliberalismo lá é. fora, aqui dentro de casa. Tem três desse metas, jeito. tem 3 metas. O meta é assim, ó. Primeiro é não falar e fazer. Esse é o que eu mais gosto. Não falar e fazer é a good. 2. Tá. Mano, não fazer e não falar, que é aquele que sem vergonha, que não quer meter o louco pra cima de ninguém, né? Mano, só sem vergonha já era, mano. E esse aí que o Lula mete, ele é o pior. Que é não faz e fala. Que é o famoso Não, falador mas tu passa vê mal. o discurso dele é quase antinômico, né? Porque ele ataca o neoliberalismo e depois saúda o Bolsa Família. Exemplo para o Ó, e mundo. vocês vão ver a próxima pauta. Na próxima pauta